Posso sentar aqui? Muito frio aí? Pra onde? A gente vai aquecer o coração já, tá? Oi, gente, antes da gente começar o nosso segundo dia da Semana Espírita, né, que é com o tema Caridade segundo Jesus, eu queria propor para vocês assim, uma reflexão. Quem tem rede social, Instagram, todo mundo entende a dinâmica de uma rede social, que você segue uma página, segue uma pessoa, vê o que ela está fazendo, aonde que ela está, com quem que ela está, e todo mundo tem a consciência de que a gente gasta maior tempo nisso, certo? Eu vou mostrar para vocês algumas páginas que a gente está seguindo, e que são páginas assim excelentes, ok? São essas aqui, ó, as páginas do Evangelho. Aqui dentro, se a gente traçar um paralelo com a rede social, a gente consegue ver os perfis de Marcos, Mateus, Lucas e diversos apóstolos fazendo o quê? As postagens, mostrando a vida de um ser, a vida de Jesus. E aqui a gente consegue ver aonde ele esteve, com quem ele esteve, o que ele fez. Então, é muito interessante a gente tirar um tempinho assim nosso, tirar um cadinho só de tempo ali da rede social, desligar um pouquinho só, para ligar nessa rede social aqui, ó, nem que seja um pouquinho, né? Então é essa reflexão que eu queria deixar aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem na biblioteca ali para poder vender, mas também vai ser sorteado aqui 5 evangelhos hoje, tá? Então é isso, gente. Então eu quero convidar a Nilce para estar fazendo a prece de abertura para a gente. Oi, minha gente, boa noite. Olha, vamos fechar os nossos olhos, sabe? Sentir dentro da gente a presença de nosso Pai querido, nosso Deus amado, de Jesus, nosso irmão maior, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, e dos nossos irmãozinhos queridos de luz, que eu tenho certeza que estão aqui presentes, porque Jesus disse que onde um ou dois estiverem juntos em meu nome, eu estarei com eles. Então vamos rezar com muita fé, com muita confiança, abençoando essa nossa reunião de hoje, a oração que é uma oração universal, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente sempre fala, gente, a oração é saída do nosso coração. A nossa conversa não adianta ficar coração repetitivo, mas mesmo Pai Nosso, vamos rezar com fé, que a gente consegue tudo que a gente quer com Deus. Então, eu espero que vocês voltem para casa, leiam assim, com bastante alicerce, com bastante força, e que Jesus os abençoe, e vão com Deus. Viu? Cadê o negócio? Obrigado. Bom, gente, então vamos passar a palavra agora, né? Hoje nós temos aqui a alegria de receber o nosso irmão Cleider Rodrigues, que a gente conhece como Calçavara, né? Da cidade de São João do Rei. Então, meu irmão, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver e que nós possamos criar em nós uma ambiência onde permitamos que
que os bons espíritos, amigos do plano maior, possa, no momento que nós estivermos aqui recolhidos, entrelaçados pelo mesmo sentimento, nos auxiliar, nos orientar, nos despertar para sentimentos nobres que nos faz buscar a cada dia essa conexão com o plano superior através do Evangelho do nosso Cristo Jesus, através dos ensinamentos da doutrina espírita. Para mim, hoje é duplo motivo ou triplo motivo de alegria de estar podendo estar aqui na condução desse simples estudo que nós vamos fazer dentro do que a doutrina espírita nos propõe, dentro do título A Caridade segundo Jesus, primeiramente por estar próximo de corações tão queridos, pessoas que nós sabemos que nos querem bem, e existe de uma forma muito recíproca de nós este mesmo sentimento, esse mesmo carinho para com as pessoas da cidade de Dores Campos, do movimento espírita. E também eu acho que ficou um vazio, né? Que há um ano atrás, quando nós iríamos vir fazer a palestra da Semana Espírita, nós tivemos um acidente e fomos impedidos, né? Uma hora dessa, estava lá no hospital, operado, em cima de uma cama, só com a confiança que, com certeza, a espiritualidade estava e estaria e está me amparando até hoje. Mas, graças a Deus, eu agradeço por a gente vir aqui e fechar esse ciclo, porque ficou, para mim, tinha um sentimento que a missão da minha parte não tinha sido cumprida. E espero que os amigos espirituais nos permitam que nós possamos hoje cumprir a tarefa que nos foi dada. Caridade segundo Jesus. Esta é a proposta da noite, é o tema a ser apresentado. Todos nós temos já a certeza que Jesus é a maior expressão de amor que o homem tem como referência na Terra. Um pensador tcheco chamado Jan Hus, do século XIV, ele já dizia que entre o homem e Deus havia apenas um mediador, e esse era Jesus. Então Jesus é essa consciência crística que vem despertar a nossa consciência como espíritos, para que essa consciência ainda latente, né, um pouco ainda adormecida, naquele momento de despertamento, para que, através dos seus ensinamentos, ele possa despertar essa consciência e nos guiar até essa unidade que é Deus. E a gente pergunta, qual o caminho a percorrer? O apóstolo, o evangelista João, ele define Deus de uma forma simples, porém complexa no sentido da abrangência. Quando João diz que quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor, sentimento, amar é atitude. E a caridade é para nós este amor em ação. Então, se Jesus é a maior referência do amor para nós, também Jesus é para nós a maior referência, a maior expressão
de caridade que nós podemos ter. E Jesus também, através do Evangelho de João, nos dá uma qualificação, dizendo para nós, permita-me, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor, sentimento, uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, olha só, atitude. Então Jesus fala que aqueles que são seus discípulos têm amor um pelo outro, sentimento, mas também o sentido de amar um ao outro, fazer com que esse sentimento seja um movimento dinâmico na nossa vida. Então, chegamos à conclusão que a caridade é um amor em ação, então nós precisamos de ser caridosos para que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus. E nós podemos chegar a essa questão desse sentimento, dessa ação, dessa tarefa chamada caridade. Então é algo que a gente ainda trabalha o entendimento desta definição, porque muitas das vezes a gente tem uma impressão ou um entendimento de caridade como uma virtude teologal. Ou seja, que nós precisamos ter uma força sobrenatural para sermos caridosos. Ou apenas nós achamos que nós devemos ser caridosos tendo em vista uma diretriz religiosa. Ou mesmo ela é implícita como uma condicionante de fé. Jesus, o maior roteiro de vida, a expressão maior do amor para nós, deixa este legado no seu Evangelho. A boa notícia que ele nos traz em tempos difíceis. Por quê? Porque neste momento que nós vivemos, muito nós precisamos de esperança, de consolo e de paz. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, um capítulo com o título Fora da caridade não há salvação. E é interessante que esse capítulo ele se encontra exatamente, no centro do Evangelho. Será que, por acaso, ou Kardec, ele teve sim a intenção de expressar para nós a importância da caridade como uma coluna mestra, como um sustentáculo, como um princípio de vida, como um princípio de conduta, como um princípio de atitude para aqueles que querem ser espíritas, ou para aqueles que querem ser cristãos, porque ser espírita e cristão é uma e a mesma coisa. E a gente vai, dentro da doutrina espírita, é muito comum a gente colocar como um lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. Ou seja, por que Kardec coloca essa questão? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque até então, muitas correntes de pensamento pensavam da seguinte forma: fora da igreja não há salvação. E nós perguntamos, mas qual é a melhor igreja? Qual é a melhor religião? E aquela que não for a melhor? E pergunto, quem de nós temos condições de juízo, de avaliação, para julgar que uma religião é melhor ou pior do que a outra? Então seria algo que nós poderíamos desprezar.
Porque a religião, a igreja em si, ela não dá condições para que nós pudéssemos salvar. Porque a gente vai ver mais à frente, salvação, ela está muito relacionada com a questão da nossa espiritualização. E a espiritualização, ela independe do movimento a qual nós estamos ligados. Depende sim da nossa atitude em buscar sermos melhores. Também fora da verdade, não há salvação. Quem detém a verdade? Quem pode assegurar que está com a total verdade? Porque muitas das vezes o que é para a gente uma verdade hoje, ou foi uma verdade ontem, essa verdade passa a ser relativa. E muitas das vezes ela vai descortinar de uma forma que nós vamos ver que para aquele momento ela serviu, mas que ela não está fundamentada em uma verdade universal. A única verdade absoluta que nós temos é Deus. E nós somos viajores, nós somos peregrinos, nós ainda estamos nessa caminhada em direção ao encontro de Deus. E Paulo, então, numa mensagem de 1860, ele faz a seguinte colocação: nada traduz com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo, a caridade. Então, dentro dos nossos deveres como homem, está a prática da caridade. Agora, Paulo, como o apóstolo, ele dizia lá em Coríntios 2, que nós já somos manifestos, sois cartas de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então nós, se quisermos sermos cristãos, precisamos ser cartas vivas do Cristo. E muitas das vezes, pessoas que convivem conosco, a maior leitura que elas terão do Evangelho são as nossas ações. Porque a palavra, ela convence, mas é o exemplo, mas é a atitude que arrasta. É ela que faz com que as pessoas possam realmente acreditar que aquele caminho que nós estamos seguindo é um caminho que nos conduz a sermos melhores. Jesus, ele nos deixa um evangelho, um legado de ensinamento, sem escrever nada, porém vivenciando tudo. Porque a vida do Cristo era uma prática constante daquilo que ele ensinava. Então, se nós realmente nos colocamos na condição de sermos discípulos de Jesus, a nossa vida, a nossa existência, ela também tem que ser pautada numa vida de retidão, buscando termos Jesus como nosso guia e como nosso modelo. E é interessante, que os ensinamentos de Jesus sempre se relacionam com a questão de como que nós íamos nos portar perante o outro. Tem uma passagem muito interessante, que Jesus, ele já tinha
ser levado de retorno ao plano espiritual, mas acho que é a terceira vez que ele aparece para os discípulos, e ele então estava na praia, e os discípulos estavam pescando. E quando eles chegam à praia, reconhecem Jesus, sentam ali e começam a conversar. É interessante essa passagem. E Jesus então estava Pedro, João, André. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, eu te amo. Ele então fala para Pedro: Pedro, apacentas as minhas ovelhas. Passado um pouquinho, ele pergunta a Pedro novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacentas as minhas ovelhas. E novamente, Jesus pergunta a Pedro: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro, chorando, fala: Senhor, tu conheces o coração de todos os homens, tu também conheces o meu coração. E tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus então fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É prover, cuidar, providenciar todas as necessidades. Mas Jesus estava falando quem são as ovelhas. Jesus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas. Então, se nós queremos também sermos seguidores do Cristo, e se o Cristo aproximasse de nós e nós perguntássemos: Senhor, o que queres que eu faça? Ele falaria para nós: apacente as minhas ovelhas. Ou seja, faça o bem que puderes a todas as criaturas. E uma passagem interessante que a gente percebe, que caracteriza muito bem essa questão de apacentar as ovelhas, porque ela indifere de que se o outro pensa ou não, se o outro concorda ou não conosco. É uma passagem de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá andando pela rua, todo mundo sabe, ela é ligada à religião católica, encontra uma mulher, de origem hindu, e essa mulher estava toda machucada, ferida, segundo os relatos, até as feridas dela saíam bicho, vamos no popular mesmo, ela estava até com bicheira. E Madre Teresa pega aquela mulher, começa a lavar, limpar ela, e ela gritava, e ela xingava, e ela reclamava, e Madre Teresa naquela paciência, naquele sentimento de cuidar daquela mulher, mesmo com aquelas ofensas, com aqueles palavrões, e a mulher via que Madre Teresa continuava naquela serenidade, naquela tranquilidade, e aquilo me incomodou. E ela perguntou para ela assim: quem lhe ensina isso? E ela simplesmente disse: meu Deus me ensinou. E a mulher então olhou para ela e falou assim: mas então, quem é esse Deus? Ele falou assim: o meu Deus, você o conhece. E Madre Teresa dá um beijo na testa daquela mulher e diz: porque o meu Deus se chama amor. Então o nosso Deus é o amor. E se nós realmente queremos vivenciar Deus, é necessário que nós amemos. Que nós possamos colocar as nossas forças, as nossas faculdades em prol do outro. E tem uma passagem de Kardec que eu acho muito bonita, quando Kardec fala das ações que ele fazia. Porque muitas das vezes a gente olha Kardec, quem estuda o Espiritismo, e outras pessoas, às vezes, que tomam pouco conhecimento da vida de Kardec, considera Kardec um homem sisudo, um homem frio, e às vezes até questionado, em relação a qual era a atitude de Kardec dentro do Espiritismo. Se Kardec era apenas esse homem ligado à letra.
E tem uma passagem, um manuscrito de Kardec, encontrado, né, depois do falecimento dele, que ele disse: estes princípios, para mim, a caridade, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática, faço tanto bem quanto permite a minha posição. Isso é importante. A gente tem que nos respeitar. Até quanto eu consigo. Respeite a sua condição. Preste serviço quando posso. Os pobres nunca foram repelidos da minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão, graças aos meus esforços. Certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas do momento em que parece esquecer tudo, me é lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz o mal a ninguém. E que hei praticado todo o bem que esteve a meu alcance, e isto repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. A esse respeito, trago tranquila a minha consciência, e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivos para que eu deixe de praticar o bem. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão, que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescreve que paguemos o mal com o mal. Então a gente percebe em relação a isso que nós também podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, sem nos preocuparmos com a opinião daqueles que nos cercam. Porque tudo na minha vida é entre eu e Deus, e não entre eu e o homem. Porque tudo que nós fazemos, todo bem que nós fazemos, na verdade nós fazemos a nós mesmos. Assim como todo mal que nós fazemos, nós também fazemos a nós mesmos. Porque a vida por si é solidária. Tudo que nós damos à vida nos retribui. E infelizmente, muitos de nós permanecemos numa inércia, sentados, desperdiçando as oportunidades que temos, né? Tendo em vista a gente se sentir com a consciência tranquila quando nós falamos assim: eu não faço o mal para ninguém. Quantas vezes nós já, talvez até justificamos para nós: eu não faço mal para ninguém. E a gente, é uma pergunta, o que a gente acha? Não fazer o mal para ninguém é algo que nos garante estarmos praticando o bem? Então tem uma passagem muito bacana, né? Que está lá no livro Cartas e Crônicas, escrito pelo irmão X, né? Psicografado pelo Chico, ditado pelo Humberto de Campos, irmão X, que diz o seguinte: que Kardec
Uma certa noite, após dormir, ele estava redigindo, né, o livro dos Espíritos, e ele então se sentiu fora do corpo, sendo levado para uma região bem distante por um amigo espiritual. E quando ele chegou em um determinado lugar, ele começou a sentir uma psicosfera, uma ambiência muito pesada. E ele começou a ouvir então soluços, gritos, né, blasfêmias, que seguiam por gargalhadas de loucura. E Kardec então ficou incomodado, né? Quem seria aqueles espíritos em tamanho sofrimento? Primeiramente, Kardec pergunta assim: será que esses espíritos são aqueles que crucificaram Jesus? Passou pela mente dele, né? Porque espíritos, para estar nesse estado de sofrimento tão grande, né, deve ter feito uma coisa muito grave. Então, aquele benfeitor que acompanhava Kardec disse para ele: não, nenhum deles está aqui. Porque muitos deles desconheciam o mal que faziam. E o próprio Cristo auxiliou para que esses espíritos, retornando à Terra, pudessem, né, em outras reencarnações, resgatar aquele débito. Então Kardec para e começa a pensar: então quem deve estar aqui são os imperadores romanos, porque com certeza eles irão padecer dos mesmos suplícios que impuseram às pessoas, principalmente aos cristãos. Aí o Espírito disse: nada disso. Homens como Calígula, homens como Tibério, eles não possuíam sequer uma ponta de espiritualidade. E alguns deles, depois de estados regenerativos na Terra, já haviam, né, se interessados, né, por outras atividades e haviam já tomado o caminho do bem. Então Kardec começa a pensar: então deve estar aqui aqueles imperadores, né, aqueles Alarico, Tamerlão, e começa a pensar no punhado Gengis Khan, só naqueles sicários da humanidade. E antes que ele falasse, aquele benfeitor disse: também não vagueiam por aqui estes guerreiros que tu recordas. Eles nada sabiam da realidade do espírito e por isso recolheram piedoso amparo da espiritualidade, dirigidos para renascimentos carnais em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então, Kardec fica pensando: quem será? Quem são essas almas em tamanho sofrimento? Então, aquele orientador, aquele espírito que acolhia Kardec no mundo espiritual, disse a Kardec: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo de Jesus, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então eu falo que isso nos leva a pensar. Aí no dia que alguém fala assim: eu vou levantar, vou embora agora. Não tem mais, porque nós já temos o conhecimento. Já está revelado para nós, a nossa consciência já está desperta a um nível que nós não temos mais como retroceder. Quem aqui pode justificar
para si mesmo que não sabia. Qual de nós hoje já não temos a condição de avaliar qual é o caminho que nós devemos buscar? Então Kardec retorna para o corpo, né, e formula a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus, assegura a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação essa que os instrutores retorquiram. Não cumpre-lhe fazer o bem no limite, não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, eu falo que talvez seja a grande questão nossa. As oportunidades que nós deixamos de fazer o bem. E justificando que nós não estamos fazendo mal. Mas não fazer o bem caracteriza o mal. E a misericórdia de Deus, a justiça divina, fala, né, que a gente deve fazer o bem dentro das nossas condições, da nossa força. Mas aí cada um sabe dentro de nós qual é o que nós temos condições de dar e de oferecer. Porque o Espiritismo não é a doutrina do intelecto, não é apenas a doutrina das questões, né, da razão, mas o Espiritismo é a doutrina que nos convida ao exercício do amor, ao exercício da justiça e ao exercício da caridade. E tem uma questão chamada benevolência. O que é benevolência? É demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. O que é altruísmo? É o contrário do egoísmo. O altruísmo é quando nós colocamos a pessoa, o interesse do outro, em relação ao nosso próprio interesse. Então, quando nós vamos lá no capítulo Seres Perfeito e pegamos o atributo, né, o homem de bem, que todos nós somos espíritos, temos que ler e reler e sempre estarmos lembrando das obrigações, dos deveres do homem de bem. E sermos empáticos. O que é empáticos? Empatia é empatar. É ter, né, um sentimento em relação ao outro, a qual nós nos colocamos na condição de estarmos solidários à necessidade do outro, sem permitir que nós venhamos a adoecer. Isso é uma coisa que nós precisamos muito trabalhar em nós. Porque muitas das vezes a gente fala, eu evito, porque senão isso me faz mal. Isso não é desculpa, a gente tem que aprender. Porque senão não teríamos nenhuma psicóloga no mundo, não teríamos nenhum médico no mundo, porque são pessoas que têm que conviver com a dor do outro, mas eles aprendem, e eles têm sentimento igual nós. Mas nós não podemos criar esse sentimento de frieza pelo outro. Mas não justifica nós alegarmos que nós não temos relação com o outro, porque o outro causa em nós um estado que nos desarmoniza. Nós precisamos, então, trabalhar isso dentro de nós. Por quê? Qual é a regra básica da benevolência? A regra básica da benevolência é bem simples. Todos aqui devem saber, mas nós vamos relembrar. E quem não sabe, nunca mais vai esquecer. Por quê? Regra básica da benevolência: faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Segunda regra da benevolência: não faça ao outro o que você gostaria que as pessoas não fizessem para você. É fácil?
Todo mundo guardou? Então vamos lá. Regra número 1, faça aos outros o que você gostaria que vos fizesse. Regra número 2, não faça aos outros o que você não gostaria que os outros te fizessem. E tem uma terceira regra que é um pouquinho mais complexa, mas nós já temos que começar a exercitá-la, porque Jesus fala para a gente: podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, basta que para isso queiram. Então, toda vez que nós tivermos uma dificuldade muito grande em tomar uma decisão, pensamos: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Fácil, né? Mas hoje nós temos uma sociedade bastante adoecida. Eu gostei muito da colocação do André aqui em relação às páginas, viu, André, da rede social. Realmente é a melhor rede social, é a melhor página que a gente pode, né, ler todos os dias e frequentar constantemente na nossa vida. Existe uma corrente chamada hedonismo, muito presente e muito cultuada na nossa sociedade nesse momento. Que é uma doutrina surgida, né, na Grécia Antiga por um filósofo chamado Aristíteles de Cirene, que defende a busca do prazer como finalidade de vida. Prazer a qualquer custo. E essa ideia, né, essa corrente de pensamento, ela justamente ela surge quando ela vai tentar combater uma outra corrente que surgia na mesma época, que era uma corrente de Aristóteles, né, em relação à questão da felicidade. Então ela traz como mito aí, né, a deusa Edonis, filha de Eros, o deus Eros, que é o deus da paixão, o deus do erotismo, com a deusa Psique, que é uma divindade da expressão da alma. Então hoje, o que é esse hedonismo? Eu preciso ser feliz, custe o que custar, mas a minha felicidade, ela está pautada em cima dos prazeres. Muitos também vão encontrar ela como filosofia epicurista, né? Epicurismo, que é de Epicuro de Samos, que veio também, né, mais tarde reforçar essa ideia. Aí a gente pergunta, qual é a diferença de prazer e felicidade? A doutrina espírita é extremamente clara. Prazer é tudo aquilo que a gente faz para o corpo. Felicidade é tudo aquilo que a gente faz para a alma. Então o prazer, ele é passageiro. O prazer, ele é efêmero. A felicidade não. A felicidade não é transitória. Ela é perene. Ela é um tesouro. Ela é aquele tesouro que Jesus fala, né? Que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, o tempo não desgasta, porque ele passa a ser um patrimônio da alma. Mas ele é um patrimônio da alma indelegável. Ele é de quem constrói. Ninguém pode passar a felicidade ou distribuir a felicidade dele para o outro. Nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos construir esta felicidade dentro de nós. E Allan Kardec,
ele, dos seus grandes ensinamentos, ele diz que a felicidade, ela é naturalmente proporcional à felicidade que a gente fazemos a outra pessoa. Olha só, nós só conseguimos ser felizes fazendo o outro feliz. Então, prazer não traz felicidade, mas felicidade gera felicidade. E a gente tem que pensar muito nisso, porque a gente sabe porque a vida por si só ela é solidária. Tudo que eu ofereço à vida, a vida me devolve. É lei. É a mesma coisa, se eu jogo essa caneta para cima, ela vai cair. Se eu jogo pluma para cima, cai pluma na minha cabeça. Mas se eu jogar pedra, vai cair o que na minha cabeça? Pedra. Então eu pergunto, o que nós estamos querendo da vida? Quem aqui não corre atrás da felicidade? Quem aqui não quer ser feliz? Mas aí a grande questão, como nós estamos sendo felizes? Como nós queremos construir essa felicidade? Como que nós estamos relacionando com o nosso próximo? Nós estamos relacionando com o outro? Porque amor é sentimento, mas amar é atitude. E é muito comum, né, a gente colocar um punhado de regra. Mas o outro, mas será que a pessoa merece? A pessoa é ingrata? Lembra lá na carta que eu fiz questão de ler sobre a fala de Kardec? E Kardec vai dizer que, independente do que o outro pensa, ou independente da ingratidão do outro, isso não interessa. Olha Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer Jesus? Um anjo. E por isso ele desanimou? Sabe por quê? Porque quando a gente quer gratidão dos outros, é porque a gente ainda tem uma coisa muito forte dentro de nós, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a vaidade, sentindo que o outro tem que reconhecer em nós uma grandeza. Não. O próprio ensinamento de Jesus diz, o que te dá a mão, o que faz a mão direita, a esquerda não precisa ter conhecimento. Ou seja, nós não precisamos estarmos preocupados se o outro merece ou não. O importante é o que nós fazemos. E tem um ensinamento na Mishnah do judaísmo que eu acho assim maravilhoso. Quando diz, nunca sabemos, na verdade, quem é o mais necessitado. O que pede ou o que doa. Será que muitas das vezes aquelas pessoas que estão próximas de nós são aquelas pessoas que a misericórdia, a justiça divina não utilizam eles como instrumento para que a gente possa desenvolver o bem dentro de nós? Será que aquele que pede não é um instrumento que a espiritualidade usa? Eu conto a historinha do Divaldo. O Divaldo falava assim com a Joana, eu queria ter meu nome escrito no livro do céu. Sempre falava, eu quero escrever meu nome no livro do céu. Todo mundo aqui não queria ter o nome escrito no livro do céu? Aí o Divaldo, todo mundo chegava a pedir as coisas para o Divaldo, todo mundo batia na porta da casa do Divaldo, e todo mundo vinha e despejava aquele punhado de problema para o Divaldo. E o Divaldo, no começo ele ficava pensando, nossa, mas todo mundo vem atrás de mim. Aí a Joana virou e falou assim, olha Divaldo, você não queria ter seu nome escrito no livro dos céus? E você acha que para quem quer ter o nome escrito no livro dos céus, a vida vai ser diferente? Então, quanto mais a gente tiver a oportunidade de fazer o bem, mais a vida está nos concedendo uma oportunidade de construir em nós uma paz, uma felicidade imperecível.
Aí nós vamos falar assim, mas eu sou tão pobre, eu sou tão ocupado. Lembra quando Kardec fala lá naquela carta dele, o tempo que eu me dispunha? Eu falo, quem não tem um tempo? Quem não tem algo para oferecer para o outro? Quem aqui não tem um dom, não tem uma potencialidade, não tem uma faculdade mais desenvolvida? Se essa for canalizada e conduzida, ela pode tornar-se uma ferramenta operosa no bem. E sem saber o quê? Que nós vamos prestar conta de tudo que nós deixamos de fazer. De tudo aquilo que nós escondemos, que nós enterramos. E o exemplo maior que Jesus nos dá é na parábola dos talentos. Todo mundo recebe, uns recebem 5, outros 2, uns recebem 1. Lá no Evangelho, quando Cáritas diz que algumas damas da sociedade costuravam para crianças. Quem aqui não tem um sorriso para oferecer? Quem aqui não pode oferecer um ouvido com discrição, sabendo que aquilo que está ouvindo é que a pessoa lhe confiou e não que é para ser passado para frente? Quem aqui não pode ter um gesto amigo de visitar uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está... Mas levar para aquela pessoa boas vibrações, não é para chegar lá e despejar, fulano morreu, fulano aconteceu. Não, isso não precisa não, fica em casa que é melhor. Mas levar para a pessoa aquele dom. A esposa chega em casa, e ela foi lá no cabeleireiro, lá no salão de beleza e fez a sobrancelha, arrancou 4 fiozinhos de cabelo na sobrancelha, e fala assim para você, bem, eu fui lá e fiz a sobrancelha. Você não notou nada, porque são 4 cabelinhos de cada lado, mas você fala, nossa, bem, você ficou mais lindo do que você é. Isso é caridade. Não é mentira não, tá? Você chega em casa, aquela casa está limpa, perfumada, a esposa, você vira assim, nossa, bem, como é que a casa está bem cuidada? Quem que não se sente bem? A esposa também elogiar o marido, pelo trabalho que ele tem, pelo que ele tenta fazer, o que ele esforça em fazer. Não, o que nós fazemos? Nós temos muita dificuldade em falar para o outro coisas belas, coisas bonitas. A gente só faz quando a gente está namorando, A gente está namorada, aí a gente fala bem baixinho, o ouvido bem abraçadinho, porque o coração está bem próximo do outro ali, mas depois o tempo vai passando, nós vamos esfriando. Então, todos nós temos algo a oferecer. Então, a história de Bezerra de Menezes, maravilhosa. Bezerra de Menezes, após fazer a reunião lá na federação no Rio de Janeiro, ele desce a escada, e à porta da escada tinha um mendigo, sujo, maltrapilho, barbudo, fedido. E ele então pede Bezerra de Menezes, se desse ali um dinheiro. Aí Bezerra de Menezes colocou a mão no bolso do paletó, da calça, não tinha 1 centavo. Aí ele pensou, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro nem para pagar o bonde, que tudo que eu já tinha doado naquele dia. Aí ele olhou para aquele homem e falou assim, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho para te oferecer hoje é um abraço. Eu posso te dar um abraço? O camarada falou assim, pode. Bezerra de Menezes deu aquele abraço naquele homem sujo, fedido, barbudo, mal cheiroso, que poucos de nós tinham coragem de fazer. E ele falou, fica com Deus, meu irmão. E foi embora. Passado alguns dias, ele descendo por aquela escada, ele encontra um homem na porta, com a roupa velha, porém limpa, uma expressão de dor, de pobreza, de tristeza, mas já rejuvenescido, uma barba já ainda mal feita, mas
um pouco bem cuidada, e ele não reconhece. Aí ele fica olhando, e um homem olhando para ele, e aí Bezerra conversa, pergunta para ele falou, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou, não, vim te agradecer. Ele falou assim, o quê? O que eu te fiz? Ele falou assim, você me deu o maior bem que eu recebi na minha vida. Outro dia aqui nesse mesmo lugar, você me ofereceu um abraço. E quando você me abraçou, eu me senti um ser humano, eu me senti gente novamente. E eu então decidi a retomar a minha vida. O que custou um abraço? O que custa uma palavra amiga, um ouvido, um sorriso? Isso é tão barato, mas muitas das vezes é tão importante. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Ninguém tem tanta abundância que não precisa de nada. Sempre nós precisamos do outro. Principalmente, nós precisamos da afetividade do outro. Segunda questão, indulgência. Essa palavra é uma palavra, interessante, que a gente às vezes ouve pouco e pratica menos ainda. É um sentimento fraternal que necessitamos cultivar para os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Rede social hoje. O que nós mais fazemos? Toda vez que nós repassamos alguma coisa, que seja uma piadinha, uma brincadeira de mau grado, um defeito de alguém, ou uma notícia que fala mal de alguém, nós estamos o quê? Indo contra esse princípio. Nós não estamos sendo indulgentes. E muitas das vezes ainda semeadores da mentira, da calúnia, da difamação, da maledicência. A indulgência, então, não implica a gente fechar os olhos para o erro do outro. Porque isso seria algo impossível da gente fazer. Mas é ter para com o erro do outro tolerância, paciência e entendimento. E um dos maiores exemplos que Jesus vai nos conceder é aquele: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Olha só. Então, quando ser indulgente, a palavra contrário à indulgência chama-se severidade. E não podemos julgar o outro com mais severidade que julgamos a nós mesmos. E nem condenar no outro aquilo que nós absolvemos em nós. Olha quantas vezes nós julgamos o outro. E a questão de sermos severos, a gente tem que lembrar que quando nós retornarmos para o mundo espiritual, o que vai acontecer? Você acha que vai ter um juiz, um de um lado e um do outro, um anjinho e um demoninho para julgar a gente? Não. O maior juiz que nós trazemos dentro de nós é a nossa própria consciência. E se eu sou severo com o outro, eu vou ser severo comigo mesmo. Se eu sou indulgente com o outro, eu vou ser indulgente comigo mesmo. Aí a gente tem uma passagem que quando Jesus crucificado, ele diz o seguinte: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para a gente aquilo é indulgência ou é perdão? É indulgência. Sabe o que é indulgência? Porque a necessidade de perdoar, ela é temporária. Pois deixa de existir quando o espírito atinge um cume da evolução moral.
Ao passo que a indulgência permanece sempre, a cada vez mais, portanto, o espírito evoluído terá sempre de se confortar com as imperfeições daqueles que ainda palmilham as difíceis estradas da ascensão moral. Indulgência se expande à medida que o perdão encolhe, até este desaparecer. Está num artigo chamado Indulgência, Virtude da Compreensão, muito interessante. Então, os espíritos superiores, eles já não têm essa necessidade de perdoar, não. E se nós queremos sermos evoluídos espiritualmente, nós precisamos trabalhar isso. Por quê? Porque justamente quando nós diminuímos a necessidade de perdoar, é porque nós estamos sendo mais indulgentes. Por quê? Porque a atitude do outro não nos afeta. Então, enquanto nós estamos julgando muitas pessoas, sendo muito duros com a gente, com o outro, nós podemos saber que isso ainda é um traço muito forte das nossas imperfeições morais. Porque nós só conseguimos avaliar o outro quando nós despertamos em nós. Por que muitos de nós estamos começando a despertar pela essa questão de corrupção que tanto incomoda a gente e outras questões? Porque nós estamos deixando de ser corruptos. Porque se nós ainda estivermos dentro desse processo, a gente não vai enxergar essa falta. Só que muitas das vezes as nossas primeiras ações são ações violentas, são ações agressivas. Até que a nossa consciência moral chega a um determinado momento que a gente passa a entender a atitude do outro, reconhecendo uma imperfeição no outro, que também é uma imperfeição temporária. Perdão das ofensas. Então o Chico, O Chico, ele dizia que talvez é a virtude mais difícil de ser trabalhada dentro de nós. Por quê? Porque ela exige uma autossuperação muito grande. Então, quando a gente fala em perdão, muitos de nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar esse sentimento. E pode ter certeza que esse sentimento é um dos sentimentos de entraves mais aparentemente intransponível em qualquer relacionamento. Ele é difícil de se transpor. Galgar, muitas das vezes, esses acontecimentos, ultrapassar esses acontecimentos que nos leva a desenvolver esse sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, de ódio pelo outro, é muito difícil. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar dois sentimentos que ainda são sentimentos muito embrionários em nós, que é o perdão, a tolerância. E perdão e tolerância, com certeza, ela nos concede uma paz interior, uma paz íntima muito grande. Então, muitas das vezes a gente fala assim, perdão é esquecer e eu não consigo esquecer. Realmente, esquecimento é o quê? Amnésia, A gente não tem como a gente apagar. Mas, com certeza, nós temos condição de trabalhar dentro de nós o quê? Esse sentimento. E aí a gente passa a pensar, a gente passa a lembrar, mas a gente mais não se fere e a gente mais não sofre. E muitas das vezes as pessoas falam assim, perdão é perder a razão. Não, o perdão ela vem da palavra perdonare. Significa por completo. Donare, doação, dar. Então, perdoar é quando nós nos damos por completo. Eu falo assim, uma das questões mais fortes que eu tenho de referência em relação a essa questão de dar para o completo, esse exercício do trabalho do perdão, é a história de uma mulher que tinha um filho de 18 anos, e o filho dela sai para a noite, vai para um barzinho, chega lá, entra numa briga, um outro jovem de 17 anos pega uma garrafa
dá uma garrafada na cabeça do filho dela, ele tem um traumatismo craniano e morre. E ela então começa a buscar esses movimentos de justiça, que a única justiça que ela queria ver era aquele jovem da cadeia, porque o maior bem que ela tinha, ele tinha acabado com a vida dela, e aquele jovem então vai a julgamento e é condenado a quase 20 anos de cadeia. E ela então, uma amiga convida ela, por que você não vai na casa espírita? Porque ela estava adoecida, coração endurecido, revoltada, e ela então lutou, não, eu não vou, e um dia ela resolve na casa espírita. E no dia que ela vai na casa espírita, estava falando sobre o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Então, naquele momento, ela quis levantar e falou, não, mas eu não vou levantar porque é falta de educação. E a amiga falou assim, nossa, é tudo que ela precisava de ouvir. E ela então sai, não concorda, mas aquilo ela começa a refletir sobre o que ela tinha ouvido, em relação à questão do perdão. E ela então resolve, fala, eu vou procurar esse jovem. Eu quero conversar com ele. Então ela vai um dia, quando ela chega na porta do presídio, ela não consegue entrar. E ela volta, então ela começa a fazer um caminho, um dia ela entra, mas ela volta, porque ela não consegue. Um dia ela vai até próximo de um corredor, mas ela retorna, ela não consegue. E ela então foi pensando, e até que um dia ela conseguiu passar no corredor que ficava a cela dele, mas ela não olhou. E nas visitas, às vezes, ela olhava de longe e ia embora. Até que um dia ela aproximou dele e começou a conversar com ele. Mas a conversa foi curta, porque ela não suportou, começou a chorar, ele não entendeu e ela foi embora. Então ela voltou. E ela começou então a conversar com aquele jovem, e ele foi contando a vida dele, o que tinha acontecido, e ela, até que, então ela falou, eu posso te trazer um livro? Ela já tinha se tornado espírita, trouxe algum livro espírita, ele leu, pediu outro livro para ela, e um dia ela perguntou para ele assim, ele falou para ela assim, a senhora nunca perguntou o que eu fiz. Ela falou, não interessa, mas a senhora quer saber? Ela falou assim, se você quiser contar. E ela então conta a história, e ela chora. E eu pensando que ela chorava, né? Porque e ela chorava porque era o filho. Então, passado um tempo, ele virou para ela e falou assim, você me faz um favor? Ela falou, faço. Você poderia procurar a mãe desse jovem e dizer para ele, é o maior arrependimento que eu tenho na vida, foi o que eu fiz, que ela jamais vai me perdoar, porque o que eu fiz, com certeza eu destruí a vida dela. O que eu fiz é algo que não se perdoa. Ela então abraçou ele e disse, falou assim, ela mandou te falar que você está perdoado. E ele falou assim, como você sabe disso? E ela falou assim, porque eu sou a mãe dele. É difícil, não é? Não. Quando ele começou a ter os indultos e sair na cadeia, o bom comportamento, ela começa a levar ele para casa. E ela coloca ele num colégio, ele estuda, ele forma e ele passa a ser o filho do coração. Então, essa mulher cumpre um mandamento que Jesus disse, quando ele fala, se contra vós pecou o vosso irmão, ide e fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, terei ganhos o vosso irmão. Não vos digo, perdoareis, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, olha a regra. Se alguém te faz o mal, você deve procurar essa pessoa. Agora, sempre enquanto a brasa, qualquer ventinho dá fogo, né? Espera a brasa apagar, virar um carvão, depois você procura aquela pessoa.
E a gente às vezes não orgulha, nossa, mas ela que fez isso para mim, ela que fez isso. E aí então a gente passa a ter esse sentimento de cobrança, esse sentimento de revide, esse sentimento de justiçaria. E isso faz com que a gente venha nos adoecer em muito. Então, na questão 886, no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, que é o tema da noite. E os espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, praticar a caridade independe de religião. A caridade é a maior das religiões. Ela só não nos liga a Deus, como também nos mantém conectados com Deus plenamente. E Paulo nos diz que aquele que faz a caridade, em torno dele se forma a essência, o perfume da caridade. Assim serão reconhecidos aqueles que praticam a caridade, pela essência, pelo perfume que eles lançam ao seu entorno. E era muito interessante, muito comum as pessoas chegarem perto do Chico e o Chico pegar um lencinho, apertar na mão e dar para as pessoas. As pessoas cheiravam aquilo, tinha um perfume. E era muito comum as pessoas perto do Chico sentir perfumes que as pessoas não sabiam de qual fragrância era aquele perfume. Tamanho era a singularidade daquele cheiro. Aquilo era o perfume da caridade. Então, Madre Teresa fala uma coisa que nós precisamos pôr em prática na nossa vida. Toda vez que alguém se afastar de nós, deixar a nossa presença, essa pessoa deve deixar a nossa presença melhor do que quando chegou. Isso é importante. Então pensa muito nisso, nessa relação. A pessoa aproxima de nós. Quando ela for embora, ela tem que estar melhor do que quando chegou. E a gente fala, e quanto à salvação? Jesus disse ao doutor da lei: vai, fazes e viverá. Pratique a caridade e encontrará a salvação. Salvar-se é espiritualizar-se, é praticar o bem, é a regra do bem viver. Então o convite da noite é para que a gente possa sair daqui, com o compromisso de praticar a caridade essencial. E a caridade essencial é muito fácil de ser praticada. É só nós pensarmos, é só nós falarmos, é só nós agirmos conforme Jesus. Que nós possamos ser praticantes dessa caridade. Que nós possamos ser instrumentos do Cristo, sempre a serviço do bem. Que nós possamos ser benevolentes para com o outro, para com nós mesmos. Que nós sejamos indulgentes para com o outro, para com nós mesmos. Que nós possamos perdoar ao outro, mas também que nós possamos nos perdoar. Que Jesus seja sempre para nós o caminho, Jesus sempre seja para nós a verdade, e que Jesus seja sempre para nós a vida.
e que a nossa vida seja sempre uma vida abundante de valores como justiça, caridade e amor. Muita paz. Obrigado, viu, Samara? Bom, em nome da diretoria da casa, a gente te agradece, viu, Cassalara, tá? Parafraseando meu pai, as portas da casa estão sempre abertas, né? E assim, você já é de casa, né? Oi, gente, que a gente possa aproveitar, né, essas palavras valiosas, esse tesouro que a gente recebeu essa noite e que possamos pôr em prática lá fora, né? Nós vamos passar aqui, vamos ter a prece de encerramento, mas depois da prece de encerramento, nós vamos ter os sorteios. Então, assim, vou pedir para que cada um possa continuar em seus lugares para a gente fazer o sorteio, ok? Eu convido agora a nossa irmã Meire para estar fazendo a prece de encerramento. Os corações estão aquecidos, gente? Falei com vocês, o coração ia estar aquecido? Boa noite a todos. Gratidão, né? Que o irmão, né, receba muita coisa boa, né? Aquilo que ele nos trouxe, que ele leve de volta com ele, né? Que possa sempre estar abençoando ele e sua família também, né? Que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça na nossa caminhada e que possamos, né, botar em prática, né, tudo que o irmão trouxe para nós, né, no nosso dia a dia, no nosso meio familiar, no nosso local de trabalho, né, enfim, numa fila, numa lotérica, de um banco, enfim, né, que possamos sempre colocar em prática. Agradecemos muito e eu peço aos irmãos agora, né, que possamos, né, fechar nossos olhos, ser envolvidos, né, por essa vibração que nos rodeia nesta noite. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalida, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, deixe a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, que possamos ser envolvidos, né, com esse amor de Maria, né, que assim seja.